Shalom, shalom, graça e paz. Pastor Raul passando aqui para compartilhar uma palavra com você que eu tenho certeza que vai edificar a tua vida, que eu tenho certeza que vai trazer esclarecimento para você. E hoje nós vamos falar a respeito de batismo. Antes de dar sequência ao nosso vídeo, deixe aí o seu like, deixe um comentário, a cidade de onde é que você está nos acompanhando e responda a pergunta: você já é batizado por imersão nas águas? Sim ou não? Ok? E depois disso, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para que você receba outros vídeos como esse, para que você possa aprender mais sobre a palavra de Deus e sobre o reino dos céus. Então vamos lá. A primeira característica que nós precisamos aprender a respeito do batismo é que o batismo ele serve para arrependimento. Lá em Mateus, no capítulo 3, no versículo 11, João vai explicar isso. Ele vai dizer assim: eu vos batizo com água para o arrependimento, mas depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Então, o que nós precisamos entender a respeito do batismo por imersão nas águas é que ele é o batismo para o arrependimento. Como que as pessoas faziam? Elas chegavam até o Jordão diante de João, confessavam publicamente os seus pecados e então elas eram batizadas por imersão nas águas. Então, deste mesmo modo, nós também batizamos por imersão nas águas, porque tem uma simbologia aqui. O batismo ele é uma identificação com Cristo. Então, quando alguém se batiza, ele está simbolizando que essa pessoa morreu para os seus pecados, ela foi sepultada, por isso que ela é submersa na água, significa sepultamento, e quando ela retorna para uma nova vida. Então, o que nós temos que entender é que o batismo, ele acompanha uma pessoa que se arrependeu pelos seus pecados. Mas ele também tem princípios fundamentais. E o primeiro princípio que nós temos que entender a respeito do batismo é que ele também é uma ordenança de Jesus. Jesus deu uma ordem, deu um comando. E lá na grande comissão, em Mateus capítulo 28, nós conseguimos ler no versículo 19, que diz assim: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o batismo ele é uma ordem que Jesus deu para que os discípulos fossem em todas as nações e batizassem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que é que significa isso, pastor? Por que é que as pessoas, então, precisam se batizar? Por que é que eu preciso me batizar? Eu já creio no nome de Jesus. Eu já leio a palavra, eu já oro, eu já participo da igreja. Eu já frequento a igreja. Por que eu preciso me batizar? Exatamente porque o batismo, ele é o selo da nossa fé. O que significa isso? O batismo, ele é a evidência de que nós cremos no nome de Jesus. É a evidência de que nós cremos que Jesus é o nosso Senhor, que Ele é o nosso Salvador. É exatamente por isso que em Marcos capítulo 16, versículo 15 e versículo 16, Jesus vai dizer: e disse-lhes, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Então o batismo ele significa a circuncisão do nosso coração, ou seja, a entrega completa da nossa vida para Jesus. Então é exatamente por isso que nós cremos no batismo. Primeiro, porque é uma ordenança, ide por todo mundo, pregando em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é uma ordenança. Segundo, porque é o selo da nossa fé. Quem crê e for batizado será salvo. Então eu preciso entender isso. Só que tem um princípio que você precisa entender também.
que o batismo ele não salva ninguém. Exatamente isso. Como que eu sei disso? Como que o batismo não salva? Se a Bíblia diz que aquele que crer e for batizado será salvo. Porque quando Jesus foi crucificado, ao lado dele tinham 2 ladrões. Um que estava zombando da identidade de Jesus e outro que estava dizendo: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Para esse que falou deste modo, Jesus imediatamente liberou uma palavra dizendo: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Significa que aquele ladrão, aquele homem que viveu uma vida inteira cometendo crimes, errando, uma vida inteira sem conhecer o nome de Jesus, no último instante da sua vida foi salvo. Por quê? Porque creu. Ele não foi batizado, mas ele creu no nome de Jesus. Ele entregou a sua vida a Jesus. Então, o batismo, ele significa isso. O batismo é um ato que acompanha aqueles que creem no nome do Senhor Jesus. É uma identificação com Cristo. Por isso que, assim como eu já expliquei, quando você mergulha, significa morte, sepultamento da velha pessoa, e quando você volta, significa o surgimento de uma nova criatura. Porque a Bíblia diz que aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Então, o que significa isso, pastor? Significa que para você se batizar, você não precisa ser perfeito, mas você precisa ter o desejo de mudar. Se você tem algum vício, se você tem alguns pecados que fazem parte da tua vida, se você vive fora do propósito de Deus, você precisa estar disposto a ajustar a tua vida. Por exemplo, muitas pessoas me procuram para se batizar e eu faço uma pergunta, eu digo: você é casado? E a pessoa diz assim: não, pastor, eu moro junto com a minha mulher. E aí eu faço uma pergunta novamente, eu digo: mas vocês são casados? E aí eles respondem: não, pastor, nós apenas moramos juntos. E aí eu respondo: então vocês estão no pecado da fornicação. Não estar casado e ter uma vida sexual ativa significa estar no pecado da fornicação. Isso é sexo fora do casamento, é pecado. Pastor, então o que eu tenho que fazer? Você precisa ajustar a sua vida. Você tem que ir lá no cartório, fazer o teu casamento, chamar o teu pastor para que ele ore por vocês e abençoe, um sacerdote venha abençoar esse casamento de vocês para vocês ficar debaixo da graça. Então, o meu desejo tem que ser de mudança. Pastor, eu tenho vício com cigarro, com bebida. O que eu posso fazer? Eu faço outra pergunta. Você tem o desejo de parar? Tenho o desejo de parar. Eu quero parar de fumar, eu quero parar de beber. Então, você vai tomar essa decisão, vai buscar em Deus força para que Deus fortaleça você. Nós vamos ajudar você em oração, em intercessão, para que você possa abandonar. E aí você vai se batizar. A característica é o teu desejo de abandonar. É o teu desejo de lutar contra aquilo. Mas tem pessoas que não querem. Não, eu não quero abandonar. Então fica complicado você dizer que você morreu para Jesus e nasceu nova criatura, se você não quer abandonar vício, se você não quer abandonar a vida pecaminosa, se você quer estar na igreja domingo e sábado à noite na boate, no bailão, fazendo festa, namorando bastante gente. Então, para você entrar nessa caminhada cristã, para você andar nessa caminhada cristã, para você viver por fé, você precisa tomar essa decisão de mudança de vida. Você tem o hábito de pagar as suas contas em dia, porque as pessoas aí da sociedade vão olhar para você. Como que você paga as suas contas? Como que está o teu CPF hoje? Você tem que lutar para ter um nome bom, para ter um nome limpo na sociedade, porque você vai ser a pessoa que vai se batizar. Você vai declarar publicamente que Jesus é teu Senhor, teu Salvador. Você vai dizer: eu nasci agora para uma nova vida, mas daí se as tuas atitudes não mudarem, você precisa entender isso,
que você tem que abandonar o pecado, tem que abandonar os erros, tem que consertar a tua vida. O batismo é uma identificação com Jesus, é um aspecto de fé, é um aspecto de vida, é um aspecto de identificação mental. Eu preciso pensar como ele, eu preciso agir como ele, eu preciso pensar antes de tomar qualquer decisão, como Jesus agiria. O que Jesus faria nesse lugar? Então eu tenho que entender isso. Que para me batizar eu preciso decidir mudar. Eu preciso decidir ser transformado, ser uma nova criatura. Então o batismo, ele tem essa característica. Assim como a ceia, ele é uma ordenança de Jesus. Assim como a ceia, ele é uma ordem que Jesus deixou. E o batismo tem a característica do arrependimento. Se você se arrepende dos seus pecados, se você se arrepende da sua vida ilícita, se você se arrepende de viver completamente fora do propósito de Deus, você então precisa se batizar. E o batismo também é um sinal profético, assim como nós explicamos que quando nós descemos, nós somos sepultados, e quando nós ressurgimos, nós aqui nascemos para uma nova vida em Cristo. É uma vida de comportamento, é uma vida nova, completamente dedicada ao reino de Deus, à palavra de Deus, ao querer de Deus. Além disso, você também vai fazer parte da família da fé. Você vai fazer parte de uma igreja. Se você se batizar na Igreja Batista Nacional, a Igreja Batista Nacional tem a sua maneira de proceder. Se você se batizar na Igreja Assembleia de Deus, você tem que saber que a Assembleia de Deus tem o seu procedimento. Se você se batizar lá na Deus é Amor, você tem que saber que a Deus é Amor tem o seu procedimento. Se você se batizar lá na Quadrangular, você tem que saber que a Quadrangular tem o seu procedimento. O que significa isso, pastor? Significa que quando você se batiza, você agora vai se tornar membro dessa comunidade. Você vai se tornar membro dessa igreja. Essa igreja tem pastor, essa igreja tem liderança, essa igreja tem uma conduta, essa igreja tem uma visão, essa igreja tem uma maneira de proceder. Então, quando você se batiza, a primeira coisa que tem que fazer é procurar o teu líder. Se você participa de uma célula, de um GC, de um grupo caseiro, você precisa procurar o teu líder. Se você não participa de nenhum, você tem que procurar o teu pastor, o pastor que vai te batizar. E você deve fazer a seguinte pergunta para ele: pastor, como que funciona aqui na igreja? Qual é o procedimento? Como que eu faço agora para crescer espiritualmente aqui? Então, na Igreja Batista Nacional de Cruz Alta, nós trabalhamos com as células. Você chega na igreja e você vai participar de uma célula. Nesta célula tem uma liderança, tem um líder. O nosso princípio é: homem cuida de homem e mulher cuida de mulher. Então, se você é homem, você vai para uma célula de homem. Se você é mulher, você vai para uma célula de mulher. Se você é um casal, você vai para a célula de casais. Temos células de casais e temos células mistas, que significa o quê? Que nós temos um casal à frente da célula mista, que então pode ir tanto homem quanto mulher, porque aí se for homem, vai ser discipulado por homem, e se for mulher, vai ser discipulada pela mulher. E também na igreja nós temos 4 pilares: ganhar, consolidar, discipular e enviar. Então o que acontece quando a pessoa está chegando hoje? Quem sabe você que vai se batizar agora. O recém-convertido, a pessoa que vai se batizar, ela vai participar de uma célula, ela está no processo de consolidação. Por quê? Porque ela já foi ganha. Ela já decidiu por Cristo, ela vai se batizar agora. Então ela está no processo de consolidação. O que você faz nesse processo? Nesse processo você precisa ter envolvimento. Então se envolva lá na célula, se envolva em algum ministério da igreja,
se coloque à disposição para ajudar em algum ministério. Nós temos inúmeros ministérios na igreja. Se você não vai se batizar aqui na Igreja Batista Nacional, procure a tua igreja e procure um ministério para você fazer parte, para que você possa ter crescimento espiritual, para que você possa agora ser consolidado, para que você possa agora ter maturidade. Depois, você vai para o outro processo, o processo de discipulado, que é onde você vai abrir o coração para alguém, para o teu líder, para o teu pastor, sempre sobe, sempre você vai abrir o teu coração ou para o teu líder, ou para o teu pastor, que está preparado para te ouvir, que está preparado para te discipular, que está preparado para capacitar você através da palavra de Deus e direcionar você num caminho para que você possa crescer espiritualmente. E aí depois, nós temos o quarto pilar, que é o enviar. Então, depois que você passou pelo ganhar, pelo consolidar, pelo discipular, onde você vai passar por alguns cursos, nós temos aqui na igreja cursos de formação de liderança, são 3 módulos. Então, quando você passar por esse processo, por esses cursos, aí você vai estar apto, se o teu líder permitir, se o teu líder aprovar, você pode então se tornar um líder de célula, um líder de grupo, um líder de GC. Aqui na igreja nós chamamos de célula. Então, você passando por esse processo, você vai poder então participar e fazer parte disso. Outra característica fundamental que você precisa saber é que agora você vai fazer parte de uma família. Família IBN, família da Assembleia, família da Quadrangular, família. Eu não sei de qual família você vai fazer parte, mas se você fizer parte da família IBN, será aqui na Batista Nacional, você precisa saber, e creio que se você vai se batizar, você já é maduro o suficiente para entender isso. Dentro de uma família, nós temos algumas regras, algumas normas, algumas condutas. E dentro da Igreja Batista Nacional de Cruz Alta, nós temos um procedimento. Qual é? O procedimento é que nós que somos membros que sustentamos esse ministério. De que maneira o ministério é sustentado? Como que você foi alcançado através de Jesus ou por Jesus através desse ministério? Como que você foi alcançado? Através do investimento das pessoas que dizimam, que ofertam, e através desses dízimos e ofertas, nós conseguimos investir, comprar terrenos, pagar todas as despesas mensais de luz, água, reforma, construção, despesa com equipamentos de som, despesa com os ministérios. Então, todas as despesas somos nós que fazemos parte da família, assim como aí na tua família, você paga as despesas da tua casa. Na família do reino, nós também arcamos com essas despesas. Por quê? Porque senão o reino não cresce. Não tem como nós juntarmos 1.000 pessoas 3, 4 vezes por semana, ou muitas vezes mais do que 3, 4 vezes por semana, e as despesas, existe uma despesa para ter um local, para ter esse movimento. Então, nós precisamos entender que o dízimo é uma ordenança de Deus também, é uma forma que Deus estabeleceu para que a igreja pudesse crescer, pudesse romper, pudesse avançar. Então, é importante você entender que a partir do momento que você está fazendo parte de uma família, você tem responsabilidades com essa família. Assim como é em toda a sociedade. Tudo na sociedade rege assim. Eu faço parte de um clube, eu que arco com as despesas daquele clube. Eu faço parte de uma comunidade, sou eu que arco com as despesas dessa comunidade, através dos nossos impostos. Então, nós arcamos com as despesas da nossa cidade, através dos nossos impostos, através das multas. Então, na igreja, nós mantemos através do dízimo. Como que eu faço, pastor? Você vai entrar lá na igreja, você vai procurar alguém da equipe e eles vão explicar para você
como que você faz? O procedimento de você ser dizimista. Dízimo significa 1/10, ou seja, então eu separo 10% da minha renda de tudo aquilo que eu recebo, assim como diz em Provérbios, olha o que diz em Provérbios capítulo 3. Provérbios capítulo 3. Vou abrir aqui para você entender isso. Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10. Você pode conferir aí na tua Bíblia aí. Vai dizer assim, ó: honra ao Senhor com os teus bens e com a primícia de toda a tua renda. Então, dízimo é 10% da primeira parte da minha renda. É assim que eu dizimo. É assim que a minha família dizima. 10% da primeira parte da minha renda. Então está dizendo assim: honra ao Senhor com os teus bens e com a primícia de toda a tua renda. Então, aqui tem uma promessa. Então se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de vinho os teus lagares. E aí o versículo 11 vai dizer: filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enojes da sua repreensão. Então nós precisamos entender, assim como diz em Malaquias, capítulo 3, versículo 10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na tua casa. Tem pessoas que dizem, mas isso é lá do Antigo Testamento. Sim, é lá no Antigo Testamento, para que houvesse mantimento no templo do Senhor. Mas da mesma forma que no Antigo Testamento tinham despesas, nos dias de hoje nós continuamos também. E se nós não entendermos esse princípio, se todas as pessoas não entendem esse princípio, o reino não avança e nós não conseguimos alcançar novas pessoas, novas cidades, novos locais. Então, por isso que é fundamental você entender. Então, quando você se batiza, a partir desse momento você se torna responsável por isso, por ser fiel a Deus, por andar na direção de Deus. E eu quero, desde já, te parabenizar, para finalizar esse vídeo, te parabenizar por essa decisão, pela decisão de se batizar, pela decisão de entregar completamente a tua vida ao Senhor, pela decisão de buscar ao Senhor em primeiro lugar na tua vida, tá bom? Qualquer dúvida que você tiver, você pode deixar nos comentários aqui que nós estaremos respondendo você. Um grande abraço, Deus abençoe e até mais.